Você sabe o que realmente diferencia uma mulher que atiça o desejo de um homem daquela que se instala em seus pensamentos de forma inesquecível? Não são apenas os encantos físicos, não é só a intimidade física. É algo muito mais sutil, muito mais profundo. Marian Rojas. Stapé descobriu que existem 6 gestos, aparentemente simples, que criam uma conexão emocional tão poderosa, que um beijo, por mais apaixonado que seja, não chega nem perto. E olha, eu sei exatamente o que você está pensando. Mais um daqueles manuais de sedução fajutos, né? Não, isso é diferente, muito diferente, porque esses gestos não são sobre conquistar, são sobre conectar. E a diferença entre os dois? É a diferença entre ele ficar ao seu lado ou desaparecer sem deixar rastros. Deixa eu te contar a história da Ana, 34 anos, num relacionamento de 3 anos que parecia promissor. Ela fazia tudo certinho, seguindo as regras não escritas. Era carinhosa. Estava sempre disponível. A intimidade física era satisfatória, mas ela sentia o parceiro cada vez mais distante, emocionalmente ausente. Até que, numa sessão reveladora com Marian Rojas Stapé, ela descobriu algo que mudou completamente sua perspectiva. Marian perguntou, com a precisão de um bisturi: "Quando foi a última vez que você olhou nos olhos dele? De verdade, sem estar pedindo nada, sem estar reclamando de nada, sem estar com a cabeça cheia de outras preocupações?" Ana não soube responder. O silêncio gritou em seu lugar. E foi aí que Marian explicou, com a sabedoria de quem compreende a alma humana: o problema não é a falta de amor, é a falta de presença. Você está fisicamente com ele, mas não está realmente ali. E homens, por mais que se façam de fortes, sentem quando você está presente apenas de corpo. Eles sentem quando sua mente vaga por outros universos. E quando essa ausência se torna constante, eles começam a se desconectar também, inevitavelmente. Porque a verdade nua e crua é essa: conexão emocional não se constrói com grandes demonstrações de afeto. Se constrói com micromomentos de presença total. E esses 6 gestos que vou te revelar agora são exatamente isso: presença traduzida em ação. Gesto 1. O olhar intenso de 7 segundos Marian Rojas. Stapé chama isso de reconexão visual profunda, e a ciência comprova a sua eficácia. Funciona assim: uma vez por dia, quando vocês estiverem conversando sobre qualquer assunto, pare, sustente o olhar dele por 7 segundos completos, sem sorrir de nervoso, sem desviar o olhar, apenas olhar, com suavidade, com presença. Parece simples demais para funcionar? A neurociência discorda veementemente. Quando você mantém contato visual por mais de 3 segundos, o cérebro libera oxitocina, o hormônio da conexão, do afeto, do vínculo. Mas não é só isso. Aos 7 segundos, algo muda. A pessoa se sente vista, de verdade, não apenas observada superficialmente, vista em sua essência. E olha, tem muito mais ciência por trás disso do que você imagina. Estudos mostram que quando 2 pares de olhos se fixam por mais de 6 segundos, as pupilas começam a se sincronizar. Literalmente, a dilatação pupilar de um espelha a do outro. É como se os cérebros entrassem em sintonia física. E o cérebro primitivo interpreta isso como: essa pessoa está comigo, não só perto de mim, comigo, em alma. Marian explica que, na infância, a forma como a mãe olhava para a criança determinava o desenvolvimento do apego seguro. Aquele olhar que diz: eu te vejo. Você é importante. Você existe para mim. Muitos adultos nunca receberam isso. Cresceram sendo olhados com pressa, com distração, com impaciência. Então, quando você oferece esse olhar puro e presente, sem segundas intenções, você está curando feridas profundas que eles nem sabiam que existiam. E olha,
A maioria dos casais passa dias, às vezes semanas, sem um único momento desses. Vocês se olham de relance, se olham enquanto falam, mas não se olham de verdade. Não se permitem ser vulneráveis o suficiente para sustentar o olhar sem desconforto. Por quê? Porque olhar nos olhos de verdade expõe. Você não pode mentir, não pode fingir, não pode esconder suas verdadeiras intenções. Por isso a maioria evita, porque a intimidade real assusta muito mais do que solidão disfarçada de companhia. Quando Ana começou a praticar isso, a primeira reação do namorado foi de estranheza. Ele até brincou, meio sem jeito. Por que você está me olhando assim? Mas na terceira vez, ele não desviou mais. Ele segurou o olhar de volta, e pela primeira vez em meses, ela sentiu ele ali, presente, conectado. Esse gesto diz: sem palavras, eu te vejo. Você importa. Nesse momento, nada é mais importante que você. E homens, que passam a vida sendo cobrados, sendo exigidos, sendo julgados constantemente, quando encontram alguém que simplesmente os vê, sem querer nada em troca, eles não esquecem, eles não querem jamais largar. Gesto 2. O afago inocente. Aqui é onde a maioria erra feio. Afeto virou sinônimo de sexo explícito. Você toca nele porque quer levá-lo para a cama. Ele toca em você porque quer sexo imediatamente. E aí, o toque perde a inocência, perde a conexão pura, a magia da presença. Marian ensina o que ela chama de toque de reconhecimento emocional. E é algo transforador. É diferente. Você está conversando com ele. Qualquer conversa banal. E de repente, sem aviso, sem conotação sexual, você coloca a mão no rosto dele, suavemente, por 2, 3 segundos apenas, e continua conversando normalmente. Como se nada tivesse acontecido. Não é carícia prolongada, não são preliminares. É só eu estou aqui. E você está aqui. E isso é o que importa. Agora. A primeira vez que Ana fez isso foi enquanto ele desabafava sobre um problema no trabalho. Ela só colocou a mão na bochecha dele, de leve, e continuou escutando atentamente. Ele parou de falar no meio da frase, olhou para ela e perguntou. Genuinamente surpreso. Tá tudo bem? Como se fosse aberração ela tocar sem segundas intenções. E foi nesse momento que Ana percebeu. Quanto tempo fazia que eles não se tocavam sem que fosse prelúdio de sexo ou desfecho de uma discussão? Quanto tempo fazia que o toque era só toque, puro e simples, sem máscaras, sem cobranças? Esse gesto reativa algo primitivo no cérebro masculino, algo que remete ao cuidado materno, mas sem infantilizar, remete à segurança, ao acolhimento incondicional, à ideia de que, com você, ele pode baixar a guarda, sem medo de ser julgado. Marian Rojas. Stapé explica que o toque no rosto ativa o sistema nervoso parasimpático, que é responsável por desacelerar o corpo, reduzir os níveis de cortisol, sinalizar segurança. Quando você toca o rosto de alguém com ternura pura, você está literalmente dizendo ao cérebro dele: você está seguro, pode relaxar, não precisa se defender. E olha, isso é extremamente raro para homens, porque desde a infância, eles são ensinados. Toque é fraqueza, ou toque é sexo. Não existe meio termo. Então, quando um homem adulto experimenta um toque que não quer nada, que não cobra nada, que só oferece presença genuína, ele não tem referência para isso. E coisas sem referência marcam fundo, de forma inesquecível. Tem um detalhe técnico importantíssimo que Marian ensina. O toque tem que ser na bochecha ou na têmpora. Jamais no queixo ou na testa. Bochecha e têmpora são as áreas menos defendidas do rosto. São onde a pele é mais fina, mais sensível e inconscientemente.
Quando alguém permite que você toque ali sem recuar, significa que confia plenamente em você. Ana contou que, depois de repetir isso algumas vezes, ela percebeu que ele começou a tocar o rosto dela também. Pequenos toques, afastar um fio de cabelo rebelde, tocar a bochecha dela enquanto ela falava, como se ele tivesse aprendido uma nova linguagem de conexão. E essa linguagem não precisava de palavras. Era a linguagem do coração. Homens, por mais durões que se mostrem, carregam um peso enorme. Social, profissional, emocional. E quando encontram alguém com quem podem soltar esse peso, nem que seja por 3 segundos através de um toque no rosto, eles se viciam nessa sensação e se entregam de corpo e alma. Porque, no fundo, o que todo mundo quer não é ser desejado. É ser acolhido. E tem diferença. Desejo é intenso, mas passa. Acolhimento? Esse você procura todo dia. Gesto 3. Perguntar como você está e realmente esperar a resposta. Esse parece o mais óbvio, mas é o mais raro. Porque a maioria não pergunta de verdade. Pergunta como quem cumprimenta. Oi, tudo bem? E já emenda com outro assunto. Marian Rojas. Stapé ensina a diferença entre perguntar e perguntar. A técnica é essa. Você olha para ele, para o que ele estiver fazendo, e diz: como você está? E aí, você fica quieta. Não completa a frase. Não emenda com como foi seu dia, ou preciso te contar uma coisa. Você só espera. E espera de verdade, olhando para ele, dando espaço para a resposta real. A primeira vez que Ana fez isso, o namorado respondeu no automático: tô bem, e você? Mas ela não respondeu. Continuou olhando, esperando. E aí ele percebeu que ela não estava perguntando por educação. Estava perguntando por que queria saber. Ele tentou de novo. Tô cansado, foi um dia pesado. E ela continuou ali, esperando mais, sem julgar, sem consertar, sem dar conselho, só ouvindo. E foi quando ele desabou. Falou de uma pressão no trabalho que ele nem sabia que estava carregando. Falou do medo de não ser suficiente. Falou de coisas que ele nunca tinha falado. Marian Rojas. Stapé explica que homens são condicionados a não ocupar espaço emocional. Eles aprendem desde cedo. Ninguém quer ouvir seus problemas. Seja forte. Resolva sozinho. Então eles guardam. Empurram para baixo. Até que encontram alguém que genuinamente cria espaço para eles serem. E tem um fenômeno psicológico que Marian Rojas Stapé chama de fome emocional masculina. A maioria dos homens passa anos, às vezes décadas, sem nunca ser genuinamente perguntado: como você está? De verdade. E quando alguém finalmente pergunta e espera, eles desabam. Não porque são fracos, porque estavam segurando por tempo demais. Ana disse que foi assustador ver ele desmoronar ali, falar de medos que nem ela sabia que existiam. Ela quase interrompeu várias vezes para consertar, para dar solução, para acalmar. Mas lembrou do que Marian Rojas Stapé falou: não conserte, apenas segure o espaço. E segurou. E ele continuou. E quando terminou, ele não pediu conselho. Ele só disse: obrigado por ouvir. E ela percebeu. Ele não precisava de solução. Precisava de testemunha. Alguém que visse a dor dele e não fugisse. Não minimizasse. Não julgasse. E quando encontram essa pessoa, eles não largam. Porque vulnerabilidade compartilhada é a cola mais forte de qualquer relacionamento. Mais forte que paixão, mais forte que química. Porque paixão esfria, química muda. Mas intimidade emocional, essa só cresce. E olha, depois desse episódio, algo mudou no relacionamento deles. Ele começou a se abrir mais, sem ela precisar perguntar. Porque ele aprendeu. Com ela é seguro. Ela não vai usar contra mim. Ela não vai me julgar.
ela só vai estar ali. Gesto 4. Defender ele na ausência dele. Esse é sutil, mas devastador. Funciona assim. Quando alguém criticar ele, fazer piada, questionar algo que ele faz, mesmo que seja sua mãe, sua melhor amiga, você defende, não de forma agressiva, mas firme. Você diz, eu entendo seu ponto, mas ele tem as razões dele. Ou, na verdade, quando você conhece o contexto, faz sentido. E depois, em algum momento, você conta pra ele, sem esperar reconhecimento, sem fazer drama. Você só menciona. Sabe aquela vez que sua mãe comentou sobre você trocar de emprego? Eu disse que te apoio e que confio no seu julgamento. Ana fez isso numa reunião de família. A mãe dela comentou que o namorado deveria ser mais ambicioso profissionalmente. E ela, com calma, disse: ele é ambicioso no que importa pra ele. E isso é o que admiro. Uma semana depois, a mãe dela contou pra ele o que Ana tinha falado. E ele ficou em silêncio. Depois veio falar com ela, visivelmente tocado. Você me defendeu? Parecia surpresa genuína, como se ninguém nunca tivesse feito isso. Marian Hodges. Stapé explica. A maioria das pessoas critica o parceiro na ausência como forma de desabafar. Meu marido é assim, meu namorado faz aquilo, minha esposa não sei o quê. Vira moeda de troca social, vira piada interna. E olha, isso é normalizado. Reunião de amigas. Vira sessão de reclamação dos maridos. Reunião de família. Vira a hora de apontar defeitos do parceiro. E a maioria nem percebe o dano que isso causa. Porque quando você fala mal dele na ausência, você está treinando seu cérebro a vê-lo negativamente e reforçando a imagem negativa dele no imaginário social. Mas quando você protege a imagem dele mesmo quando ele não está presente, você cria algo que a maioria nunca experimenta. Segurança relacional total. Marian Hodges. Stapé conta que muitos relacionamentos se destroem não pelas brigas que o casal tem, mas pelas coisas que um fala do outro quando o outro não está. Porque essas palavras voltam. Sempre voltam. E quando ele descobre que você reclamou dele para sua mãe, para sua amiga, para o seu chefe, a confiança racha. E rachadura em confiança não cola fácil. Ana fez algo além. Ela começou a elogiar ele na ausência dele. Não de forma exagerada, mas verdadeira. Quando alguém comentava algo positivo sobre ele, ela reforçava. É verdade, ele é mesmo assim. Quando alguém perguntava como estava o relacionamento, ela destacava algo que admirava nele. E adivinhe o que aconteceu? As pessoas começaram a devolver esses elogios para ele. Sua namorada estava falando que você é muito paciente. Sua namorada comentou que admira sua dedicação. E cada vez que isso acontecia, ele olhava para ela diferente. Como se pensasse: ela realmente me vê assim. Ele sabe que com você, ele não precisa se preocupar, que você não vai expor fraquezas dele para outros, que você é time dele. Sempre. E isso cria lealdade emocional, o tipo que não quebra, o tipo que sobrevive brigas, distância, dificuldades. Porque no fundo, todo mundo quer um parceiro que seja aliado, não juiz. E quando você defende na ausência, você prova que não é só parceira quando é conveniente. É parceira sempre. Gesto 5. Agradecer pelas coisas pequenas em voz alta. Esse é o que parece mais bobo, mas é um dos mais transformadores, porque a maioria só reconhece grandes gestos. Ele te deu presente? Você agradece. Ele te levou para jantar? Você agradece. Mas as 500 microações que ele faz todo dia? Invisíveis. Marian Hodges. Stapé ensina a técnica do reconhecimento verbal específico. Não é só dizer obrigada. É dizer: obrigada por ter tirado o lixo sem eu pedir. Isso me fez sentir cuidada. Ou: obrigada por ter perguntado como foi minha reunião. Me fez sentir importante. Ana começou a fazer isso religiosamente.
Toda vez que ele fazia algo, por menor que fosse, ela verbalizava: "Obrigada por ter preenchido o tanque do carro. Você facilitou meu dia. Obrigada por ter ouvido minha reclamação sobre o trabalho. Precisava ser ouvida." No começo, ele só respondia: "De nada." Mas com o tempo, Ana percebeu que ele começou a fazer mais. Não porque ela estivesse pedindo, mas porque ele estava sendo visto. E quando você se sente visto fazendo coisas boas, você quer fazer ainda mais. A neurociência confirma: o cérebro repete comportamentos que recebem reconhecimento. Não por manipulação, entenda, mas por design biológico. Quando você reconhece algo em voz alta, você reforça a identidade dele como alguém que faz aquilo. Ele não é só alguém que tirou o lixo. Ele é alguém atencioso. Ele é alguém que facilita a sua vida. E quando a identidade muda, o comportamento segue. Mas tem mais. Esse gesto faz outra coisa. Cria uma cultura de gratidão no relacionamento. Porque quando você agradece, ele começa a agradecer também. E quando os dois agradecem, vocês param de focar no que falta e começam a ver o que tem. E relacionamentos que focam na abundância, não na escassez. Esses duram. Esses prosperam. Gesto 6. Dar espaço sem ressentimento. Esse é o mais difícil, porque vai contra todo o instinto de querer proximidade o tempo todo. Mas Marian Rojas Estapé é categórica. Homens, mais que mulheres, precisam de ciclos de recuo para processar emoções, recarregar a energia, reafirmar a identidade individual. E quando você permite esse espaço, sem fazer drama, sem cobrar, sem punir com silêncio ou cara feia, você se torna rara. A técnica é: quando ele disser que precisa de um tempo sozinho, você responde: "Claro, me avisa quando quiser companhia." E pronto. Sem perguntar o porquê, sem fazer cara de ofendida, sem transformar em problema. Ana errava feio nisso. Toda vez que ele queria ficar quieto, assistindo algum filme sozinho, sair com os amigos, ela levava para o pessoal, interpretava como rejeição. Então ela pressionava: "Por que você não quer ficar comigo? Está cansado de mim? Eu fiz alguma coisa errada?" E isso criava um ciclo vicioso. Ele recuava, ela pressionava, ele recuava mais. Até que Marian explicou: "Ele não está se afastando de você. Ele está se reaproximando de si mesmo. E isso não é uma ameaça, é uma necessidade. E quando você respeita sem ressentir, você demonstra uma maturidade emocional que 90% das pessoas não têm." Então, Ana testou. Numa sexta à noite, ele disse que queria ficar em casa jogando videogame. Antes ela teria ficado magoada, feito planos forçados para competir com o jogo. Dessa vez, ela disse: "Aproveita. Eu vou sair com as minhas amigas. Qualquer coisa me chama." E foi. Sem cobrar. Sem mandar mensagem o tempo todo para verificar se ele estava bem. Só foi. Quando ela voltou, ele estava esperando acordado. E disse algo que ela nunca esqueceu: "Eu senti a sua falta hoje. Eu escolhi ficar sozinho, mas percebi que prefiro estar com você." Marian explica a psicologia disso. Quando você persegue proximidade, você ativa a fuga. Mas quando você permite distância, você ativa o desejo, porque o cérebro humano deseja o que tem autonomia e rejeita o que sufoca. E tem um conceito da terapia de casais que Marian adora: elasticidade relacional. Relacionamentos saudáveis funcionam como um elástico. Você se aproxima, se afasta, se aproxima de novo. E isso é saudável. O problema é quando uma pessoa quer que o elástico fique sempre esticado para o lado dela. Aí ele arrebenta. Ana contou que depois dessa sexta-feira, algo mudou. Ele começou a procurar a companhia dela mais, não porque ela cobrava, mas porque ele sentia falta. E existe uma grande diferença entre proximidade forçada e proximidade escolhida.
Proximidade forçada gera obrigação. Proximidade escolhida gera desejo. E tem mais. Quando você dá espaço, você também está dizendo: eu tenho a minha própria vida. Eu não dependo exclusivamente de você para a minha felicidade. E isso é atraente, porque ninguém quer carregar a responsabilidade de ser a única fonte de alegria de alguém. Dar espaço sem ressentimento diz: eu confio em você. Eu confio em nós. Eu não preciso te prender para te manter. E os homens, que passam a vida fugindo de mulheres que grudam, que cobram, que sufocam, quando encontram alguém que dá ar, eles respiram. E depois, eles voltam, porque querem, não porque são obrigados. Marian sempre diz: amor não é uma cadeia. É uma escolha renovada todo dia. E quando você dá espaço para ele escolher, na maioria das vezes ele escolhe você. Agora, se você assistiu até aqui e ainda está achando que esses gestos são simples demais para funcionar, deixa eu te contar o resto da história da Ana. 3 meses depois de começar a aplicar esses 6 gestos, o namorado dela fez algo que ele nunca tinha feito. Chamou ela para conversar sério. E ela, óbvio, entrou em pânico. Achou que era término. Mas ele disse: eu não sei explicar direito, mas você mudou. Ou eu mudei, ou nós mudamos. Eu me sinto mais leve com você, como se eu pudesse ser eu mesmo sem medo. E eu não quero perder isso. Não quero perder você. E 2 semanas depois, ele pediu a mão dela em casamento. Coincidência? Marian Rojas Estapé diria que não. Porque esses gestos não manipulam. Eles revelam. Revelam que você não é só mais uma. E você entende algo que a maioria ignora. Conexão não se força. Se cultiva. E olha, Ana não é um caso isolado. Marian Rojas Estapé tem centenas de relatos assim. Mulheres que mudaram a forma como se conectam, não quem elas são. E os relacionamentos se transformaram. Não da noite para o dia, mas progressivamente, consistentemente. Tem a história da Juliana, 28 anos. Ela fazia o oposto de tudo isso. Evitava olhar nos olhos porque achava intenso demais. Só tocava quando queria intimidade física. Nunca perguntava como ele estava porque achava que homem não gosta de falar de sentimento. Reclamava dele para as amigas toda semana. Nunca agradecia porque achava que as coisas eram obrigação dele. E grudava nele 24 horas por medo de ser trocada. E adivinhe, ele terminou. Disse que se sentia sufocado, não visto, não valorizado. 6 meses depois, Juliana entrou num relacionamento novo. E dessa vez, aplicou os 6 gestos desde o início. E ela diz que a diferença é brutal. O relacionamento flui, tem leveza, tem profundidade, mas não tem peso. E os homens, que passam a vida inteira com mulheres que tentam mudá-los, controlá-los, prendê-los, quando encontram uma que simplesmente os vê, os respeita, os permite ser, eles não querem ir embora. Eles querem ficar. Porque, no fundo, o que diferencia a paixão de amor duradouro não é a intensidade. É a sustentabilidade. Paixão queima forte e rápido. Amor sustentável queima constante e longo. E esses 6 gestos são o combustível desse fogo que não apaga. Então, assim, se você chegou até aqui, se algo desses 6 gestos ressoou em você, se você pensou: caramba, eu preciso tentar isso, eu tenho um pedido. Reconhecimento no YouTube funciona com Super Thanks. E se esse conteúdo tocou numa ferida, revelou algo que você não estava vendo, e pode mudar a forma como você se conecta com ele, mande um Super Thanks. Não é sobre dinheiro, é sobre energia. Você valoriza isso? Mostre. Porque conteúdo que muda relacionamentos precisa chegar em mais mulheres que estão fazendo tudo certo, mas da forma errada. E agora, me conta aqui nos comentários. Qual desses 6 gestos você nunca fez? Ou melhor, qual deles você faz, mas sem intenção real?
sem uma presença autêntica? Porque a diferença crucial entre um gesto mecânico e um gesto consciente é a diferença entre ele sentir algo ou apenas ver você. E olha, deixa eu te falar uma coisa que Marian Rojas Estapé sempre enfatiza. Esses gestos não funcionam se você estiver pensando: vou fazer isso para ele não me deixar. Não funciona dessa forma, porque a intenção contamina o gesto. Ele percebe se você está fazendo por medo, por manipulação, por controle. Esses gestos só florescem quando você os oferece de coração limpo, quando você genuinamente deseja conectar, não prender, quando seu objetivo é ver quem ele é de verdade, não moldá-lo à sua imagem. E existe um teste simples que Marian Rojas Estapé sugere. Se você realizar um desses gestos e ele não reagir imediatamente, você se sente magoada? Cobra alguma coisa? Questiona as atitudes dele? Então, você está fazendo pelo retorno, não pela conexão genuína. E isso inverte tudo. Mas quando você age sem esperar nada em troca, quando você olha nos olhos dele, porque quer vislumbrar a alma que reside ali, e não porque busca validação, quando você faz um afago inocente no rosto dele, porque deseja oferecer conforto e carinho, não porque anseia por receber afeto de volta, aí, a energia se transforma, e ele sente essa mudança. Marian Rojas Estapé costuma dizer: o amor não é um mero sentimento. É ação repetida com intenção genuína. E esses 6 gestos, eles são a personificação disso. Amor traduzido em microações diárias, que constroem algo que beijo nenhum conseguiria alcançar. Uma intimidade duradoura. E quando você edifica essa intimidade, você não precisa mais se preocupar se ele vai permanecer ao seu lado, porque ele não vai querer partir. Então, se desafie. Escolha um desses 6 gestos, aquele que ressoou mais profundamente com você, e coloque-o em prática esta semana, com presença total, com intenção pura, e observe, não a reação imediata dele, mas a transformação gradual, porque a conexão emocional não é uma construção de um dia, é um trabalho constante, um esforço contínuo, mas com resultados gigantescos.